Noite. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém. Nessa vida. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais uma vez, né? Amém. Na casa do Senhor para adorá-lo. Cantamos e com certeza o Espírito Santo abriu os nossos corações, Verdade. os nossos entendimentos. Uma bênção. E Ele está aqui conosco. Amém. E antes de abrirmos a palavra, vamos fazer uma breve oração. Amado e bondoso Deus, essa já é a terceira noite, ou quarta, não sei. Mas graças a Ti nós nos encontramos na Tua presença. Amém, Senhor. Graças a Ti nós estamos vivos. Obrigado. E estamos aqui para receber as Tuas bênçãos. Já recebemos agora, através das músicas maravilhosas que cantamos em louvor ao Teu nome. Aceite, E Senhor. ao abrir a Tua palavra, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe. Por favor. Abençoe a nossa vida, para que com as Tuas bênçãos possamos cada dia mais nos tornar firmes e fortes e continuarmos nessa caminhada rumo à Canaã celestial, que breve chegaremos. Amém. Dá-nos momentos alegres ao Teu lado, unge os meus lábios para que não fale eu, mas fale Tu, Senhor, Assim aos seja. nossos corações. Por favor, Por Senhor. Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro de Apocalipse 14, capítulo 14, e vamos ler todos juntos o verso 6. Verso 6, Apocalipse. Quando a minha irmã lá achar, ela levanta o braço. Se achar, eu vou esperar ela. Amém. Apocalipse 14, verso 6. Amém? Achou, irmão? Vamos folhinha. A porta da graça ainda não se fechou. Amém. Agora fechou. Vamos lá. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Amém? Amém. Quando a gente vê o Apocalipse falando que um anjo voa pelo meio do céu, isso simboliza que essa mensagem que está aqui, a mensagem de salvação, que está na Bíblia, e mais precisamente também no Apocalipse, ela tem celeridade, ela tem rapidez, ela precisa que seja falada a todo mundo, porque os dias estão sendo abreviados. Irmãos, vocês já pararam para imaginar o que vai ser o futuro? O futuro desse mundo, da forma como ele está? A gente está vendo aí notícias de tragédias a todo momento. Eu fiquei sabendo hoje, estava conversando com uma senhora, que uma discussão por causa de trânsito, discutiram, acabou a discussão, um dos motoristas saiu, fez a volta, voltou e emparelhou do lado, no sentido contrário do carro, atirou e foi embora. Não acertou o motorista, mas acertou a filha, de 6 anos, na cabeça. Por uma discussão, lembra que eu falei dos anjos guerreiros? Eles estavam ali. A gente percebe que as pessoas estão perdendo o seu equilíbrio. Já não há mais respeito. Não há respeito pelas autoridades. E a Bíblia diz que nós precisamos e devemos respeitar as autoridades. Não é isso? Fome, assassinatos, desastres naturais, como nós estamos todo janeiro, é sempre assim, não é isso? Só muda o local. Só no local. E aí a gente pergunta, até quando isso vai durar? Bem, esse tipo de pergunta, para nós que estudamos a palavra, não pode trazer estranheza, nem torpor, né? Porque nós sabemos que nós estamos vivendo somente o quê? Os princípios das coisas. O mundo vai acabar porque tem terremoto? Não. O mundo vai acabar porque tem vários assassinatos? O mundo vai acabar por catástrofes
catástrofes naturais? Não. Por quê? Quando vai chegar o fim? Quando é que vai chegar o fim? De todas as coisas. Oi? Oi? Não, fala. A terceira vinda de Cristo? Não, ainda não. Jesus mesmo disse. Oi? Isso. Quando o Evangelho for pregado a toda tribo, língua, povo e nação. Eu não sei se vocês sabem, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, faltam poucos países para nós entrarmos com o Evangelho. Não é isso? E o que diz? O que Jesus disse? Olha, você tem que pregar este Evangelho, o Evangelho que está aqui, na Bíblia, na palavra, a toda tribo, povo, língua e nação. Então, a igreja, ela precisa estar em todo o planeta. Porque se estiver só no bairro, ela não está cumprindo aquilo que Deus mandou. Hoje, a Igreja Adventista é a única igreja evangélica que está avançando e faltam só 19 países. E já entramos em alguns países comunistas, bem escondidos, missionariamente falando. É bem verdade também, irmãos, que igreja nenhuma vai salvar ninguém. Não é igreja Assembleia, não é igreja Adventista, nenhuma religião vai salvar ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Amém. Mas ele disse: no mundo há vários caminhos, mas só um leva ao Pai, e é aquele onde existe a verdade. E a verdade para esse mundo não presta. Então o mundo quer andar na contramão daquilo que Deus diz. Mas quem é que manda no mundo? É Deus. Deus. Ele tem o controle do mundo. Amém. Ele tem o controle do planeta. Você até pode achar que o mal está avançando e vai dominar tudo, mas não, porque quando Deus diz basta, basta. Foi assim que ele fez com Sodoma e Gomorra, não foi? Não foi isso? Foi. E antes de chegar, o que Abraão perguntou para Jesus? Mas se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir por causa dos 50 justos? Não. 45, 30, 10, não. E Abraão deve ter ficado o quê? Estarrecido? Nem 10 pessoas são justas lá? Não. E aí nós sabemos tudo o que aconteceu. Isso aí também dá pregação. Dá uma semana de pregação. Bem, o estudo da Bíblia, meus irmãos, o estudo da Bíblia nos enche de esperança. Amém. Por quê? Porque a maior parte da população mundial não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Mas aquele que estuda a palavra de Deus sabe. Amém. Muitos se escandalizam quando dizem: poxa, mas faltou o respeito, faltou o amor, né? O filho já não respeita mais o pai, mas isso está escrito aqui desde quando? Há mais de 2000 anos isso está escrito aqui na palavra do Senhor, né? Então, o que a palavra do Senhor diz? Que quando estivesse próximo de voltar, estaria acontecendo essas catástrofes que nós estamos vendo. Pai se voltaria contra o filho, filho contra o pai, já não teríamos respeito. O homem seria cada vez mais orgulhoso, jactancioso, egoísta, avarento, assassino, mentiroso, e distorceria tudo aquilo que Deus fez. E é o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo agora. Nos primeiros 3 capítulos da Bíblia, ali nós vemos que começa lá em Gênesis, apresenta a história da criação. E nos últimos 3, a história do fim. No início, o mal entrando, e no final, o mal sendo completamente destruído e eliminado. Amém. O livro do Apocalipse, e essa semana nós estamos falando sobre esse livro, e eu volto a dizer, nós estamos falando muito superficialmente, porque a profundidade que esse livro tem é muito maior, muito mais contundente, e realmente nos faz ver o mundo de uma forma muito mais clara. Então o Apocalipse é a esperança e a certeza que nós temos de que Deus vai dar de volta ao ser humano tudo aquilo que ele perdeu para o pecado. Amém. O Apocalipse revela toda a beleza do amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus poderia ter criado esse planeta como ele criou, e a partir do momento em que esse planeta disse para ele: não, nós não queremos você aqui como nosso Deus, ele
poderia simplesmente se afastar e deixar com que esse mundo resolvesse o seu problema e talvez nós nem estivéssemos aqui, essa geração não existisse. E muitos pensam que Deus age assim. Deus criou o mundo e está entregue à sua própria sorte. Mas não. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Nada é encoberto para Deus. Nada, nada. É o Salmo 91 que diz que se nós estivermos no fundo do abismo, Deus está lá ali também. E muitos pensam que esse fundo do abismo é o fundo do mar, não é isso? Mas não é. É a morte. Deus está conosco até o momento em que nós estamos dormindo, estamos mortos. Sabiam disso? Sabiam disso? O que aconteceu com o corpo de Moisés quando ele morreu? Ele ficou solto para lá? Quem veio reclamar o corpo de Moisés para que ele continuasse daquele jeito? Jesus. Satanás. Não, você vai continuar morto. E quem é que veio para falar assim? O Senhor te repreenda. Levanta Moisés. Teve o corpo transformado e levanta para o céu. Jesus. Então, até ali, Deus nos guarda. Até enquanto nós estamos dormindo o sono da morte. Amém. A Bíblia também mostra, irmãos, Deus buscando e ajudando seus filhos em meio às tragédias mais terríveis. E João vê um anjo voando no meio do céu, levando a salvação. Só que, infelizmente, irmãos, infelizmente, nem todos vão aceitar. Nem todos vão aceitar a salvação. Aqui no livro de Apocalipse também diz que o número de perdidos será igual grãos de areia do mar. Quando você for à praia da próxima vez, pega um punhado de areia e começa a contar cada pedrinha pequenininha daquela. O número de perdidos vai ser muito maior do que o de salvo. O número de salvo vai ser grande, mas o dos perdidos infinitamente maior. Isso já está profetizado e nós vemos isso. O Evangelho eterno é a mensagem de salvação de Deus. E foi necessário que ele executasse um plano para a nossa salvação. Aí eu quero contextualizar com vocês o seguinte: quando Deus, num determinado momento, e eu falei isso essa semana, num determinado momento da eternidade, ele olha para o nosso planeta e começa a dar vida a esse planeta, ele olha para ele e diz: haja luz, então a sua glória entra aqui, e todo mundo pensa que é a luz do sol, mas não é, porque o sol foi criado no quarto dia. Então ele dá a sua glória, então ele separa dia e noite e começa a construção desse planeta. Quando ele cria esse planeta, ele já tinha pensado na criação do homem. E quando ele cria o homem, ele já tinha pensado que existiria um anjo que cairia e seria vitorioso sobre Adão. E antes que tudo isso acontecesse, Cristo já estava preparado para entrar em ação e vir morrer por nós. Amém. Então, irmãos, nós não podemos, na nossa vida, em momento algum, nós que estamos aqui e queremos seguir, continuar nesse caminho, rumo ao caminho celestial, caminho sofrido, caminho difícil, mas é mais fácil você caminhar nesse caminho difícil com Cristo do que caminhar no mundo, na porta larga, sem Ele. Nós não podemos, irmãos, em momento algum, desprezarmos o que Jesus fez por nós. Foram 33 anos de vida difícil, sofrida. Um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. O poder da sua palavra, tudo acontece. Verdade. Os anjos mal tremem quando nós falamos o nome de Jesus Cristo. Um ser majestoso, grandioso. As nossas palavras, o nosso vocabulário é pobre para falar a respeito desse Deus. E muitos, quando proferem esse nome, Jesus Cristo, proferem com desprezo, falam até mal e não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Não sabem o que estão fazendo. Então, a Bíblia nos mostra, e nós podemos, como o Espírito Santo nos ajudando, nós podemos ver cada passo. Vocês sabiam que Jesus Cristo, quando estava na sua última ceia, e nós vamos falar disso mais à frente, quando a ceia acaba e Judas sai, Jesus está indo em direção ao Getsemane. Por incrível que pareça, psicologicamente falando,
ali foi o lugar de maior sofrimento de Jesus Cristo, mais do que a própria cruz. Verdade. Porque quando ele está indo em direção ao Getsêmani, ele começa então a sentir o peso do meu pecado, do seu pecado, do pecado de todo o mundo, de todo o planeta, caindo sobre suas costas. E isso começou a afetar ele mentalmente. E ele começou a cambalear. Se os discípulos não estão do lado para segurar, ele tinha desabado no chão. E aí ele leva consigo para a oração, porque ali seria mais um embate que ele teria com o inimigo. Ele deixa de plantão quem? Pedro, João e Tiago. Fiquem aqui, inferem por mim. Orem, a oração tem poder. A oração tem poder. Amém. Então, nunca percamos o desejo de sempre orar. Mas eles não oraram. E Jesus foi e teve o primeiro embate. E ali o inimigo esperando ele chegar. E quando ele chegou, você vai morrer por eles? Por essa raça que só vive pecando? Que só vive blasfemando? Você vai morrer pelo Ney? Pelo Marcelo? Pelo Alex? São homens pecadores. Eles pecam tanto, que às vezes eles pecam sem sentir, sem perceber. Por isso que o teu povo criou o holocausto, né? Para os pecados involuntários, que são aqueles que você peca sem saber que pecou, mas está pedindo perdão, porque a todo momento peca. Essa raça caída, você vai morrer por eles? E aquilo começou a abalar a mente de Cristo, porque o Espírito Santo naquele momento se afasta dele. E ali ele passa o momento mais terrível da sua vida, quando ele sente o Pai afastado dele. Não estava, mas ele se sentiu longe. E ele então, na terceira vez, quando ele volta para a batalha com Satanás, ele já não volta mais em pé, ele volta se arrastando no gramado, puxando, metendo a mão na grama e puxando o seu corpo, porque ele já não aguentava mais ficar em pé. Tamanha era a pressão psicológica que ficava nele, porque ele estava com medo de morrer. Naquele momento ele estava com medo de morrer. E ele disse: afasta de mim o quê? Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim. Sabe o que ele estava dizendo ali? Pai, não me permita passar por isso. Não me deixa morrer. Mas o amor dele foi maior do que a sua razão. E tem uma música que diz isso. Mas o seu amor foi maior do que a sua razão. O amor que ele tem por mim e por você é algo inexplicável. Amém. Pela eternidade nós estudaremos sobre esse amor e nunca chegaremos ao âmago, nunca chegaremos à célula máter, nunca. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo por nós é infinito. Amém. Palidamente, muito palidamente, é o amor que a mãe sente pelo seu filho. Palidamente. E ele então, já cansado e combalido, a última frase que ele diz é: e com as suas glândulas sudoríparas que estouraram no seu rosto e começou a suar sangue, e gotas de sangue caíam pela sua barba, e ele segurando com a mão ainda a força do corpo, ele conseguiu dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não puderes, que seja feita a sua vontade, Pai. E naquele momento, um facho de luz, todos os anjos estavam olhando aquela cena. Uns colocavam a asa para não ver, outros choravam vendo o seu Salvador, o seu Criador, passando por aquilo. E queriam vir para ajudar, mas não foi permitido, porque ele precisava passar por aquilo. Porque se ele não passasse por aquele momento, sabe quem passaria? Nós. E nós não aguentaríamos. E sangrando o seu rosto ele cai. E naquele momento um facho de luz vem do céu. E o anjo que tomou o lugar de Lúcifer no céu, Gabriel, vem na velocidade da luz. E chega, pega o corpo, desculpa o meu, emocionado, eu falo e vou entendendo. Pega o corpinho dele, coloca no joelho, começa a apagar o seu rosto, limpar, e diz:
O teu Pai aprova tudo que você fez. Amém. Porque Ele pensou em mim, pensou em você, e Ele disse, não, eu vou morrer por cada um de vocês que estão aqui nessa igreja. Amém. Eu vou dar a chance a vocês, de vocês continuarem vivendo eternamente. Amém. Porque nós poderíamos simplesmente não existir, mas nós existimos, e Ele dá sentido à nossa vida. Amém. E Ele quer um dia nos abraçar. Ele não pode fazer isso agora, porque se Ele aparecer aqui agora, nós veremos pó, porque nós somos pecadores. Mas quando nós tivermos o nosso corpo transformado, quando nós não formos mais pecadores, porque Cristo pagou todo o pecado nosso, nós um dia veremos o nosso Salvador face a face. Amém. E veremos as marcas nas suas mãos. Assim seja, Senhor. E veremos as marcas na sua fronte. E ali vai ficar eternizado. Aquelas marcas foram feitas por causa de ti. Quando eu falo que o Espírito Santo manda falar coisas diferentes que vocês não acreditam. Está nada aqui. Amém. Mas alguém precisava ouvir isso. Amém. Eu precisava ouvir isso, não. Eu também. Portanto, irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Sabe por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Para Deus, cada ser humano é extremamente importante. Vamos aqui conjecturar, isso não está na Bíblia, isso é um pensamento que eu tenho, porque eu já ouvi há muito tempo atrás, e eu uso isso só como um exemplo. Imaginemos que todos nós nos salvemos. Amém. Louvado seja bem. Amém. Louvado seja Deus por isso. E aí, nós estamos adentrando ao céu. Todos perfeitos, simetricamente, todos perfeitos, ninguém com defeito. E aí, é aquela festa, aquela alegria, tudo céu. Eu penso, uma mãe que perde um dos seus 10 filhos vai esquecer aquele filho? As mães podem me dizer isso. Eu sei que nunca, de repente, mãe não perdeu ninguém, louvado seja Deus por isso. Mas só em pensar, eu como pai, que tenho 6 filhos, só em pensar que um filho meu possa vir a partir na minha frente, eu já começo a pedir a Deus, tenha misericórdia de mim. Imagina a mãe. Por mais que a minha avó tinha 5 filhas, uma morreu com 13 anos de idade, Marlene. Ela teve um tumor no cérebro. Veio um médico da Inglaterra para poder operá-la, e no dia que ele chegou, ela morreu. Morreu nos braços da minha avó. A minha avó nunca mais foi a mesma. Meu avô trabalhava no Corpo de Bombeiros e ele era federal, e o governo então mandou trazer. Ele era aqui com 13 anos de idade. Ela olhou para minha avó e disse: mãe, Jesus está me chamando. Fechou os olhos e dormiu. Imagina a minha avó. Nunca mais ela foi a mesma. Sempre faltou um pedaço dela para manter ela feliz, ela alegre. Atenuou um pouco essa dor quando eu nasci, porque eu era o único menino de 5 filhos, eu era o único menino, todo mundo branquinho, eu era moreninho, ela era um pouco racista, mas eu acabei quebrando paradigmas. Amém. E fui o neto dela, neto que ela amou demais. Amém. Agora, voltemos lá à história. Imaginemos então o céu todo alegre, todo feliz. Eu acredito, apesar de toda a sua justiça, que em alguns momentos Cristo vai sair em meio àquela festa, vai se ausentar e derramar lágrimas por aqueles que não estão lá e nunca mais estarão. Ele vai sentir falta, porque Ele morreu por cada um de nós. Amém. Que não sejamos motivo dessas lágrimas, se é que isso realmente vai acontecer, mas que estejamos ao lado do nosso Salvador sempre, clamando sempre por Ele, porque Ele gosta de ser chamado a todo momento. Jesus vem aqui, Jesus me salva, Jesus vai existir comigo. Ele adora isso. Amém. Ele adora isso, porque é assim que Ele pode dizer para o inimigo: ela está me chamando, Ele está me clamando, Ele está me buscando. Ele quer isso, porque essa autorização só nós podemos dar. Amém. Jesus se entregou por toda a humanidade, como eu já falei aqui. E sabe de uma coisa? Jesus
faria e passaria por tudo que ele passou se uma única alma na história do mundo, até os dias de hoje, se uma única alma somente fosse ser salvo, Jesus viria e morreria por essa única alma. É por isso que a gente não entende esse amor e não vai entender jamais. Jamais. Amém. Porque ele mesmo disse, João disse 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora imagina o pai vendo o filho sendo vituperado, maltratado, rasgado, porque quando bateram nele, quando ele estava caído e bateram nele, o chicote vinha com uma bolinha assim de chumbo com um ganchinho tipo um anzol. Então quando jogavam o chicote nele e puxavam, rasgavam o corpo dele. Imagina a dor. E quando foram maltratados, pegaram uma coroa de espinho, colocaram no centro da cabeça, você não é o rei dos judeus, então toma a tua coroa. E com uma cana bateram na cabeça dele e os espinhos entraram na sua fronte. E ele sentiu. Imagina a dor. Por mim e por você. E como se não bastasse, pegaram uma cruz que não era para ele, porque era para Barrabás. E Barrabás era o quê? Mais forte. Então a cruz, para Barrabás, estava dentro dos padrões, mas para Cristo não. Só que o mundo, naquele momento em que Pilatos, aquele covarde, diz: olha, quem vocês escolhem? Achando que o povo escolheria Jesus e não Barrabás, o mundo escolheu quem? E o mundo escolhe Barrabás a cada dia. A cada dia Jesus Cristo está sendo riscado da vida de muitas pessoas. E por isso, meus irmãos, que nós estamos vendo o mundo para onde está indo. Não existe mais respeito, não existe mais amor, porque onde Cristo não está, o mal atua, o mal domina e o mal destrói. Mas ele diz para cada um de nós aqui essa noite, o nosso Senhor Jesus diz para cada um de nós aqui nesta noite: vocês me amam como eu amo vocês? Não, porque meu amor por vocês é infinito. Mas vocês me amam? Me amam. Então, guarde os meus, porque é por eles que vocês estão sendo julgados. O inimigo ataca vocês através dele. Então, respeitem os mandamentos, porque isso tornará vocês mais fortes. Porque são os mandamentos, com o auxílio do Espírito Santo, que faz vocês se tornarem fortes. E o que diz a palavra? Resistir ao diabo e ele fugirá de fora. Isso! E o que é resistir ao diabo? Resistir à tentação. Que tentação? Em cima da lei. A lei é tão firme e tão forte, ela retrata o caráter de Cristo. Ali está o caráter de Deus. Por isso que ele pede. E ele sabe. Hoje, irmãos, o mandamento mais transgredido da lei de Deus é o quarto mandamento, que é o sábado. Mas ali está a identidade daquele que criou essa lei. Porque se você tira o quarto mandamento da lei, você tira o autor, e é tudo que o inimigo quer. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Santificar é separar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é de quem? Nosso ou dele? Dele. Mas o 7º dia é meu. Senhor não fará nenhum trabalho nem você, nem seu filho, nem a sua empresa, e nem os seus trabalhadores, não fará, e nem quem estiver dentro da tua casa. Por quê? Porque em 6 dias eu fiz o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Então eu sei do que você precisa. Eu sei que você precisa comer, eu sei que você precisa se vestir, eu sei que você precisa beber, eu sei que você precisa viver. Creia em mim e não vai te faltar nada. Amém. Isso aconteceu comigo. Eu fui mandado embora do emprego quando eu tinha uma filha para nascer e outra filha com 2 anos de idade quase. Meu tio me mandou embora da fábrica dele porque eu queria guardar o sábado. E sabe o que aconteceu? Nem sabe o que eu vou dizer, toda essa história. Amém.
é um testemunho que eu vou dar. Da vitória que Deus me deu. E vem me dando vitórias até hoje. Amém. Passei por dificuldade? Passei. Porque se eu não passasse pelas dificuldades, pelas provações, eu não seria o homem forte que sou, graças a Ele. Eu teria voltado para o mundo, porque o mundo me chama a todo momento. Mas dependendo do tipo de alimento que eu jogo para dentro de mim, daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu falo, daquilo que eu vivo, daquilo que eu converso, eu posso descambar para o lado de lá. Mas o que eu tenho que fazer? Me agarrar a palavra dele. Eu falo com ele através da oração, ele fala comigo através da sua palavra. E Deus me respondeu através da palavra o que eu deveria fazer e eu fiz, eu estou aqui até hoje. Amém. Eu vou mostrar para vocês no próximo sábado. Vou sair do contexto, então já estou te avisando. Mas já fala da Apocalipse também. Então, irmãos, Deus entregou o seu filho por causa do pecado. E a entrega não foi como a de uma pessoa que está com o revólver apontado para o peito. Ou você faz ou você morre. Não. Ele fez espontaneamente. Amém. Ninguém pode obrigar Deus a fazer coisa nenhuma. Sim ou não? É verdade. Ele entregou seu filho porque amava muito. E quando Cristo estava lá morrendo na cruz do Calvário, lembra que ele disse assim: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, ele se viu sozinho, mas Deus estava do lado dele. Agora imagina o Pai, com todo o poder. Aliás, ele é o próprio poder. Ele é o próprio poder. Ele poderia ter, num piscar de olhos, acabado com tudo. Mas ele resignadamente, por amor a mim e a você também, ele resistiu. Amém, Senhor. Muito obrigado. Ele resistiu. E o inimigo ali em torno da cruz, quando o inimigo viu que a morte de Cristo seria a sua destruição, ele tenta mudar em cima da hora, mas já é tarde demais. Ele tenta mudar e faz o sacerdote dizer: olha, faz o seguinte, você salvou tanta gente, sabe esse acidente, desce da cruz, e aí a gente vai acreditar que você é o Filho de Deus e vamos te seguir. Mas já era tarde até para eles. Lá em Apocalipse, abram lá em Apocalipse, verso 1, capítulo 1, verso 7, se eu não me engano. Eu sou meio muito guardado. Falar, eu falo dessa, agora guardar a passagem, só Êxodo 20, de 8 a 11. Eu escrevi com as notas. Olha só que maravilha, que coisa interessante. Está lá escrito no verso 7, capítulo 1, que diz assim, ó: eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Até o quê? Mesmo os que os transpassaram. Então presta atenção, aqueles homens que traspassaram Jesus Cristo, que mataram Jesus Cristo, quando ele vier dessa segunda vez, são os únicos perdidos que vão ser ressuscitados, os únicos perdidos que serão ressuscitados junto com os vivos, para verem que aqueles que se ficaram era realmente o Filho de Deus. Olha só como Deus é. Eles vão sofrer 3 mortes. Eles estão mortos agora. Quando Jesus vier, serão ressuscitados. E com a sua glória, Jesus os matará. E pela terceira vez, quando Jesus vier, eles serão ressuscitados e receberão a morte eterna. A morte eterna. E o que Deus espera de nós com tudo isso, irmãos? Ele não diz para a gente: você quer se salvar? Pague o preço. Ele não fala isso para a gente. Quer se salvar? Então trabalhe para isso. Ele não fez isso. Pague o preço. Se ele falasse assim, então aqueles que têm grana se salvariam. Trabalhe para ser salvo. Os doentes se perderiam, porque eles não têm condições de trabalhar. Se quiser se salvar, estude. Ele não faz isso porque aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar iam se perder. Ele diz assim: olha, me aceita. Só isso que ele quer. Me aceita. Me aceita como teu Salvador. Amém. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei até como vai ser o fim da sua vida. Se você me aceitar, o fim da sua vida será diferente daquilo que vai acontecer se você não me aceitar. O que eu estou te oferecendo é a vida eterna, vida de paz, de abundância, de alegria, de felicidade. Felicidade essa que você nunca viveu. Ninguém aqui essa noite pode me dizer que é feliz.
por completo, porque não é. Nós temos picos, momentos de alegria e até de felicidade, mas felicidade eterna. Olha, eu costumo dizer que para a gente viver feliz eternamente, a gente vai ter que ter realmente o nosso corpo transformado, porque esse coraçãozinho aqui não vai aguentar tamanha emoção. Se a gente for assim para o céu, meu irmão, do jeito que a gente vai cair e vai morrer. Por isso que o nosso corpo precisa ser transformado, para suportar, o coração suportar o que vem aí para frente, que Deus tem preparado para nós, irmãos. Falta pouco, né? Todos os que forem salvos serão por causa de Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Amém. É Ele, e só Ele. Ele é amigo, irmãos, demais. Ele enxuga as nossas lágrimas. E quando você pensa que está tudo perdido, a solução vem de onde você nunca imaginou. O diabo, ele sempre tenta encurralar Cristo. E quando ele pensa que está encurralando Cristo não está mais ali, não, está atrás dele. Foi isso que ele fez com Adão e Eva, lembra? Ele levou Adão e Eva para o pecado. Aí ele pensou assim: opa, agora não tem jeito. Se eles perdoar Adão e Eva, vai ter que me perdoar também. E se eles matarem Adão e Eva, eu vou dizer para todo o universo, está vendo aí? Ele cria leis que nem ele mesmo respeita. Ele disse lá: não matarás. Ele matou Adão e Eva. Então ele fez o quê? Ele encurralou Cristo. E sabe qual foi a saída que Cristo deu? Que ele nunca imaginou? Cristo assumiria a condição humana e morreria em nosso lugar. E ele não esperava por isso. E ali começou o fim dele. Então, se o inimigo conseguir manter lá fora as pessoas desavisadas, se a gente não for lá fora avisar, e o inimigo conseguir manter as pessoas lá fora desavisadas, se as pessoas continuarem na vida delas, nem chegou o Natal e já tem gente pensando no quê? No carnaval, é o sambinho, é a cachaça, achando que isso é a alegria da vida. E aí começa a aparecer na televisão pessoas que só aparecem uma vez por ano. Parece que tiram os defuntos de lá. E é cada um mais feio do que o outro, né? É cada um mais feio do que o outro. Mas está aqui, porque não é mais, mas gosta de sambar. Nada contra, mas a verdade é que não se diz. Aí quando passa o carnaval some, nem sabe de onde é, de onde simplesmente esquece. Mas por que isso? O inimigo sempre está trazendo alguma coisa para distrair o povo. É a distração, é futebol, é cinema, é filmes, agora é streaming, é tudo. E está levando muito crente também. Então, enquanto o inimigo conseguir manter as pessoas lá fora, é festa aqui, é festa ali, e de vez em quando, vamos ali, nosso amigo morreu, vamos lá no enterro dele, e acabou o enterro. Eu já vi gente no enterro, bebendo e rindo, eu já vi. O sentimento simplesmente não existe. Eu já vi, eu já participei. E muitos até usaram droga, depois o amigo morto lá, eles estão aqui, não estão nem aí. Não tem nem aquele sentimento, sabe, a família chorando, enfim. Então, se o inimigo conseguir manter a maior parte do mundo lá absorta nas coisas do mundo, e também manter muitos dos que estão aqui dentro sonolentos, vai passar a hora e a porta da graça vai se fechar, e esse mundo de gente lá fora e o mundo de gente aqui dentro também vai se perder junto com ele, porque Deus mesmo diz na sua palavra: o lago de fogo e enxofre foi feito para o ser humano, sim ou não? O diabo e seus anjos. Só para o diabo e seus anjos. Quem for junto foi porque quis. Querem um exemplo que eu sempre dou? Vocês conhecem jabuticaba? A jabuticaba dá onde? No tronco, não é isso? Imagina que o tronco nesse caso aí é Satanás. E as jabuticabas são os seres humanos que estão agarrados a ele e não querem soltar. Quando o fogo de Deus vier para destruir o tronco, as jabuticabinhas vai tudo também virar pó. Porque não quiseram largar o mal. E a gente clama, a gente chama, e as pessoas dizem: esses crentes, isso é tudo louco, isso é tudo maluco. Andar com Bíblia debaixo do braço nesse calor, de terno e gravata, isso é louco. Somos loucos?
Hoje eu tenho certeza que não. Loucos são eles. Mas nós podemos fazer com que eles deixem de ser loucos e passem a ser pessoas sãs, equilibradas, querendo a salvação. Deixa eu pedir que oração, se me empolgando até as 10. Amém. 20 e 14. Eu vou terminar. Oi? Vai deixar para outra realidade, não. Deixa o Espírito. Só na vigília. Amém. Irmãos, terminando. Bem, falta 20 minutos aqui para 1 hora. É? Então vou acabar. Irmãos, uma pergunta para vocês. Por que Jesus não conseguiu salvar Judas? Oi? Ele falou? Bacana. Vamos ler Marcos, capítulo 14. Quem pode ler para mim? Vou deixar você participar. Marcos, capítulo 14, verso 10. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Olha só. Olha o que ele fez. Ele já estava tratando isso o quê? Há muito tempo. Antes. Então, nós vimos aqui, irmãos, pelo que nós vimos, Judas nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor. Sim ou não? Não. Ele nunca aceitou. Sim, nesse caso é sim, mas ele nunca aceitou. Nunca aceitou Jesus. Ele via os milagres, ele via Cristo fazer coisas inimagináveis, mas ele não aceitou Jesus como seu Senhor. Muitos dentro da igreja também falam a mesma coisa. Vão viver 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, serão anciãos, serão pastores, serão líderes, mas nunca vão ter Jesus no seu coração. Sabe por quê? Porque não existe intimidade, não existe relacionamento, não existe entrega. E foi isso que aconteceu. Olha, presta atenção. Judas andou 3 anos com Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas ele também fez milagre. Mas não aceitou Jesus na sua vida. Ele não foi como os outros discípulos. Ele foi diferente. Então nós vimos isso aqui claramente. Por quê? Porque ele não teria feito o que fez se tivesse Jesus no seu coração e na sua vida. Judas estava na igreja, mas a igreja não estava em Judas. Ao tramar a traição de Jesus, Judas abriu o caminho para Satanás assumir a situação entre Judas e Cristo. Vamos ver isso? Abram lá em João, capítulo 13, de 21 a 30. Eu peço que o Marcelo leia para a gente. Marcelo, Amém. por favor. João 13. João 13, de 21 a 30. Presta atenção, irmãos. Que coisa. Depois de dizer, Jesus se angustiou em espírito. Peraí um momentinho. Achou? Então, deixa ela achar. Tá ok. Pode? Ele vai. João 13, de 21 a 30. Primeiro nós vimos Judas tramando a morte de Cristo. Vamos lá. Pode? Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhe digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o seu peito, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um dos pedaços de pão, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois Jesus recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que tem você
o que você pretende fazer? Faze-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu o que Jesus tinha dito, pois, como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Meus irmãos, vocês viram o que aconteceu aqui? O homem que era da igreja, andava com Cristo, mas Cristo não estava nele. Ele estava na igreja, mas a igreja não estava nele. Ele estava na igreja, mas a igreja não estava nele. E vocês viram o que aconteceu? Quem entrou no corpo dele? Satanás. Assim também vai acontecer muitos dos que estão na igreja e estão simplesmente parados, inertes, sem fazer nada. Não estudam a Bíblia, não oram e vêm para a igreja achando que está fazendo uma coisa muito boa. Por isso que lá fora se torna presa fácil, e aqui dentro não deixa de ser um agente dele, não. Não deixa, não. Não deixa, irmão. Por isso que Jesus disse: orai sem cessar, buscar cuidado que o inimigo está ao redor. Ele chama, ele clama: olha, eu tenho a força, eu posso fazer tudo. Mas assim mesmo a gente ainda fica às vezes o quê? Não. Vejam bem, o inimigo entrou nele. Para o inimigo entrar nele, ele já vinha trabalhando a mente de Judas há muito tempo. Lembra que eu falei dos 5 sentidos? Ele já vinha trabalhando. E preste atenção, Judas, quando traiu Cristo, ele não traiu para matar Jesus, não. Sabe o que ele tinha em mente? E ele colocou isso na mente dele como se fosse uma verdade. Ele pensou assim, ele se enganou. Às vezes a gente consegue mentir para a gente mesmo. Verdade. Quando a gente quer. E ele quis, porque ele era o quê? Ele era avarento, ele era ladrão, ele era o tesoureiro e ladrão, ele roubava os dízimos e ofertas que eram dados. E preste atenção, o que ele pensou? Eu vou pegar esse dinheiro, 30 moedas de prata, vou botar na bolsa da igreja, vamos ajudar os pobres, as viúvas e os órfãos. Quando os guardas vierem pegar Jesus, ele tem poder, o que ele vai fazer? Vai derrubar todo mundo e vai ficar tudo em paz. Agora, olha só, ele acreditou na mentira que Satanás colocou na mente dele, e é o que o inimigo faz com a gente. Por isso que Jesus diz assim: olha, no mundo existem 2 caminhos, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Eu sugiro a vocês que escolham o caminho da salvação. Jesus não pode pegar a nossa mão e simplesmente nos levar sem a nossa autorização. E o que o Judas fez? Autorizou com que Lúcifer tomasse conta da vida dele e fizesse o que fez. E sabe o que aconteceu com Judas? Ele se perdeu. E o que Jesus disse na sua palavra? Olha, é preciso que aconteça dessa forma para acontecer o que está escrito na palavra: eu morrer crucificado. Mas ai daquele por quem eu esteja sendo traído. Melhor seria que não tivesse nascido. Mas olha, irmãos, infelizmente o caminho de Judas muitos tomarão também, porque ao longo dessa história muitos Judas se passaram, e até hoje existe Judas na igreja do Senhor. Agora, para terminar, por que Jesus conseguiu salvar o ladrão na cruz? É um paradoxo, né? Jesus não salvou, não conseguiu salvar um homem que andou 3 anos com ele, mas conseguiu salvar um homem que ficou algumas poucas horas com ele. Está passando da hora, irmão? Você quer que eu pare? Eu paro. Pode terminar. Olha, irmãos, fica à vontade, quem quiser ir embora, fica à vontade, mas só vou sair daqui para o Espírito Santo falar. Chega! Amém. Então vamos lá. Mas eu vou acabar. Por que Jesus conseguiu salvar o ladrão na cruz? Porque o ladrão aceitou Jesus como seu Deus. Vamos primeiro ler lá. Eu não marquei aqui a passagem, você sabe aí, Marcelo? Lucas, qual? Lucas 23, versículo 32 ao 41. Lê pra gente aí, obrigado, irmão. Oi? Depois de ler, irmão. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salve
linguagem grega não existe pontuação, não existe vírgula. Ali o certo seria: em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, hoje eu estou te dizendo, você vai estar comigo no paraíso, mas não hoje, até porque Cristo não tinha ido ao céu. Lembra que quando ele saiu do túmulo, Maria veio tocar nele e falou assim: não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Agora vejam bem aqui, irmãos, é um paradoxo, é o contrário daquilo que aconteceu com Judas. Por que Jesus conseguiu salvar o ladrão? Porque o ladrão aceitou Jesus como seu Deus, quando ele disse assim: você não teme a Deus, estando na mesma condição? Porque ele reconheceu os seus pecados. Nós estamos aqui porque nós merecemos, porque nós erramos, mas ele não. Ele também conseguiu salvar o ladrão porque ele reconheceu que Jesus não merecia morrer, pois não tinha feito pecado nenhum, cometido pecado nenhum, mas ele sim. Ele foi salvo por Jesus porque ele aceitou que Jesus tinha poder para salvá-lo da morte eterna. Sendo assim, irmão, o ladrão aceitou Jesus, reconheceu os seus pecados e deu o testemunho de Cristo. Ele pregou ali. É o que acontece na nossa vida. Nós reconhecemos que somos pecadores, sabemos que Cristo não merecia ter morrido por nós. Isso é aceitação. Ele é o meu Deus e agora eu vou testemunhar o que ele fez na minha vida para outros. E em frações de minutos, o ladrão fez todo esse trabalho missionário. E aí, Jesus disse para ele: hoje eu te digo que você vai estar comigo no paraíso. Ele morreu sabendo que ia ser salvo, o ladrão, que naquele momento deixou de ser ladrão. Amém. Eu espero ver esse ex-ladrão. Dimas, né? Amém? Vamos ficar em pé. Irmãos, essa mensagem falou profundamente no meu coração. Amém. E eu creio também que falou profundamente no seu coração. Sobre o grande amor de Cristo Jesus. Jesus Cristo um dia falou para duas irmãs: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Irmãos, vamos continuar crendo. Jesus está voltando. Amém. Mensagem tão poderosa, para a gente despertar do sonho que nós estamos vivendo. Amém. Quer falar alguma coisa antes da oração? Então vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ouvimos aqui palavras dos altos céus que veio de encontro aos nossos corações. Verdade, Senhor. Verdades tão poderosas que transformam nossas vidas. De saber que um Deus que é o Senhor Jesus, que nos ama infinitamente, como foi falado aqui, que nem em toda a eternidade compreenderemos na íntegra quão grande é o teu amor por nós. Verdade, Pai querido. A salvação está sendo dada para todas as pessoas. Salva-nos para o teu reino. Nos usa como instrumento para que possamos falar desse amor para as pessoas. Jesus está voltando. Amém. E precisamos, além de estar prontos para esse encontro, preparar pessoas através do teu bom espírito, Pai. Ó Senhor, saímos daqui hoje completamente diferente da forma que entramos. Verdade. Pois ouvimos a tua voz. Amém. Agora, nos acompanhe até o nosso lar. Nos proteja, nos guarde, livre do mal. Assim seja. Se assim o Senhor permitir, que possamos estar aqui amanhã nesse mesmo horário, para mais uma vez ouvir a sua voz. Amém. Essa bênção que pedimos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém.